Oi, turma, bom dia. Tia Suiane passando aqui para fazer a revisão da nossa avaliação hoje de História e Geografia. Na semana passada, nós até tentamos fazer essa revisão, mas não foi possível por conta que a minha internet não estava muito legal. Então, vamos lá para a revisão. Hoje nós vamos revisar no conteúdo de História sobre a colonização da América Portuguesa aqui no Brasil. E também vamos revisar no conteúdo de Geografia a região Sul e a região Nordeste, tá bom? Tia Suiane vai começar aqui hoje pelo nosso conteúdo de História, que diz respeito à colonização na América Portuguesa. Então, gente, como vocês sabem, os portugueses, eles chegaram aqui ao Brasil no século XVI. É importante destacar que é um conceito errado a gente falar que os portugueses, eles descobriram o Brasil, certo? Por que, tia Suiane, que esse conceito está errado? Porque quando a gente fala que os portugueses descobriram o Brasil, a gente desconsidera a história dos povos que viviam aqui, né? A história dos indígenas. Então aqui, quando os portugueses chegaram, quando eles invadiram as terras do Brasil, aqui já tinham povos indígenas de diferentes etnias. Eles tinham sua cultura, seus costumes. É por isso que esse conceito é errado, tá certo? Então, gente, é importante destacar que logo quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles não viram de cara, digamos assim, a potencialidade que era o Brasil, né? Porque, como nós sabemos, aqui eles exploraram de vários aspectos, né? Eles exploraram o ouro, a cana-de-açúcar, o pau-brasil, mas é importante destacar, prestem atenção, certo? Que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, a primeira atividade econômica que eles desenvolveram foi a exploração do pau-brasil. Por quê? Porque eles não sabiam ainda, por exemplo, que as terras do Nordeste eram muito propícias para a plantação de cana-de-açúcar. E também, pessoal, eles ainda não haviam descoberto o ouro e outros metais preciosos, tá certo? Então, por isso que a primeira atividade a ser desenvolvida é aí o pau-brasil, ok? Vamos para o próximo ponto. Para colonizar o Brasil, os portugueses, eles criaram algumas estratégias, porque era assim, gente, a coroa portuguesa, ela queria colonizar o Brasil, obviamente, porque era uma nova terra, uma colônia para Portugal, mas ela não tinha tantos recursos assim para colonizar o Brasil. Então, o que ela faz? Ela cria aí o que nós chamamos de capitania hereditária, certo? A colônia, né, que no caso hoje é o Brasil, ela foi dividida em 15 faixas de terra. E cada faixa de terra dessas, ela foi dada para um capitão. E esse capitão, ele era escolhido, obviamente, pela coroa portuguesa, uma pessoa de confiança, certo? Então, esse capitão, ele iria cultivar essa terra, enfim, iria tentar fazer com que a sua faixa de terra prosperasse. Tia Suiane, quem trabalhava aí para o capitão? Alguns indígenas que foram escravizados, os próprios africanos que vieram escravizados da África. Então, pessoal, é importante dizer que foi dessa forma que se começa a colonização aí do Brasil. Aí vocês podem me perguntar, tia Suiane, mas todas as capitanias hereditárias, elas prosperaram? Não, somente duas. A capitania que prosperou foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Foram as capitanias que mais deram certo, conseguiram obter bastante lucro aí para a coroa. E um dado importante, gente, os capitães, eles não poderiam vender essas capitanias. Elas eram hereditárias, elas poderiam passar para os seus filhos, mas eles não poderiam vender, porque essas terras, elas pertenciam aí à coroa portuguesa, certo? Mas se porventura o capitão morresse, ele poderia sim, seu filho poderia sim, seu herdeiro, tomar conta aí dessa capitania, tá bom? Então, essa é a revisão aqui sobre as capitanias hereditárias. É importante dizer, pessoal, que a mão de obra escrava, ela foi muito utilizada no Brasil colônia. A gente sabe que a primeira mão de obra utilizada foram as dos indígenas, só que o que acontecia? Os padres jesuítas, quando eles vieram para catequizar os indígenas, eles acreditavam que os indígenas tinham alma, então por isso eles não eram para ser aí escravizados. Então, os padres jesuítas começaram a defender essa ideia que os indígenas não eram para ser escravizados. E daí que nós temos o início da escravização africana no Brasil.
se manda, né, se captura pessoas na África e essas pessoas eram trazidas à força para o Brasil para serem escravizadas. Então, a escravização no Brasil foi um negócio para as pessoas da época altamente lucrativo, certo? Então, você traficar um escravo da África para cá, você pegar uma pessoa africana e trazer ela como escrava para cá, era algo muito lucrativo. Ou seja, eles eram vendidos aqui por preços altos e, além disso, como os escravos, eles acabavam, as pessoas que eram colocadas em situação de escravidão, elas eram colocadas para trabalhar muito, então eles davam muito lucro. Então, por isso que nós dizemos que a escravidão foi algo muito lucrativo aqui no Brasil colônia, tá bom? Continuando. Outro produto, pessoal, que foi muito lucrativo foi a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, a cana-de-açúcar foi digamos assim, um processo de agricultura que foi desenvolvido aqui no litoral do Nordeste e ela trouxe, sim, muito lucro à coroa portuguesa, certo? E por que, Jesuiane, que a coroa portuguesa escolheu aí a cana-de-açúcar? Primeiro, porque as terras do Brasil eram propícias para a produção da cana-de-açúcar, a gente tinha um clima tropical, a gente tinha um clima úmido, e daí era um clima propício para a produção dessa cana-de-açúcar, e depois porque os portugueses já conheciam as técnicas da produção da cana-de-açúcar. Então, esse foi o produto escolhido aí pela coroa portuguesa para gerar lucro. Além disso, pessoal, na Europa o açúcar era vendido a preços muito altos, né? Por isso aí que foi um produto escolhido. Então, gente, Tia Suiane revisou aqui com vocês o conteúdo de história. Revisei basicamente o que vai cair na nossa avaliação. E agora eu vou revisar o conteúdo de geografia. Geografia vai cair 2 conteúdos, que é a região sul e a região nordeste. Tia Suiane vai começar a falar para vocês sobre a região sul. Então, assim, gente, a região sul, ela é composta por 3 estados, como nós já estudamos, já revisamos e estamos revisando de novo. Ela é composta pelo estado de Paraná, que tem como capital Curitiba. O segundo estado, Santa Catarina, que tem como capital Florianópolis. E o terceiro estado, Rio Grande do Sul, que tem como capital Porto Alegre, certo? Então, assim, a região sul é uma região que ela tem características de pessoas muito europeias, porque muitos europeus que vieram para o Brasil, elas acabaram se instalando na região sul, porque o clima de lá era mais ameno. Então, isso foi um ponto que digamos assim, atrativo para as pessoas aí, os estrangeiros que vieram da Europa, da Alemanha, da França, enfim, de outras partes da Europa, fez com que elas fossem morar na região sul por conta que o clima era mais ameno. Gente, embora a região sul ela seja um espaço pequeno em território, é importante destacar que a região sul é a segunda região mais rica do Brasil. Eles têm uma economia muito diversificada e essa economia deles faz com que ela seja aí a segunda mais rica do Brasil, perdendo apenas para o Sudeste. Então, qual é a economia da região sul? Ela é baseada na agropecuária. Então, eles têm plantações de cana-de-açúcar, de café, de milho, feijão, soja, cebola, batata, trigo, certo? Então, ela tem essa característica aí da agropecuária. Depois, gente, ela é uma região muito industrializada. Então, 21% das indústrias estão concentradas aí na região sul, principalmente nos setores de automobilismo, certo? Automobilístico, e também nas indústrias têxtil e de alimentos, tá certo? Então, essa daí é a caracterização da região sul, tá? Agora a Tia Suiane vai falar um pouquinho sobre o Nordeste, que é a nossa região tão querida e tão amada. Então, gente, o Nordeste, ele é composto por 9 estados, então é a região que tem mais estados, e o Nordeste, ele é caracterizado pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, a gente tem 9 estados, é uma região, no quesito territorial, que é extensa, que é longa, tá bom? E, para facilitar as características dessas regiões, ela foi dividida
aí em em 4 sub-regiões, que são quais? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então, essas sub-regiões, elas foram divididas de acordo com as suas características naturais, tá bom? Pessoal, a gente sabe que no Nordeste, principalmente nos sertões nordestinos, a gente enfrenta uma coisa que é chamada seca. Então, por exemplo, a gente passa grandes períodos de estiagem, que não chove muito, e muitos agricultores e as pessoas que vivem no sertão acabam sofrendo por conta das chuvas. Hoje esse problema ele já é mais ameno, mas nas décadas passadas, antigamente, era um problema muito grande, porque muitos agricultores, muitas pessoas que moravam aqui nos sertões, elas acabavam tendo que migrar para o sul, para o sudeste, em busca de melhores oportunidades de vida, emprego e etc e tal. Mas aí, pessoal, o governo ele criou investimentos para o combate à seca, né? Ou seja, ele mandou fazer açudes, cisternas, enfim, deu investimento para que pudesse se combater a seca nos sertões nordestinos. Mas infelizmente, pessoal, o que acontece é que essas verbas elas são muitas vezes desviadas por grandes empresários e também por políticos. E isso se criou um conceito que se chama indústria da seca, ou seja, eles não querem acabar com os problemas da seca para que essas verbas elas possam ser desviadas. Infelizmente, isso se chama aí indústria da seca, né? Então a gente sabe que esse é um problema que ainda existe aqui no Nordeste, a questão da seca, mas que se tenta criar políticas públicas para que as pessoas passem por esse período de seca de maneira mais amena, que a gente não tenha tanto prejuízo assim por conta das secas. Atualmente a gente percebe assim que os prejuízos eles são menos, né? Por exemplo, hoje em muitos lugares, em muitos interiores, a gente já tem o uso de cisternas, de açudes, ou seja, de reservatórios de água, aí para que quando chegue no período da seca a gente não passe aí por esse período de estiagem de maneira tão ferrenha, tão cruel, tá certo? Então, era isso que a tia Suiane queria destacar sobre a seca, tá bom? E também sobre a região Nordeste. É isso, espero que vocês façam uma boa avaliação. Nós teremos 5 questões de história e 5 de geografia. Acredito que vocês vão tirar uma nota muito boa, porque a gente já viu esse conteúdo, já revisou. E estou fazendo essa breve revisão também para a gente relembrar o que nós estudamos. Um beijão, boa avaliação, tá certo? Tchau, tchau, gente!